Vamos agora fazer o estudo completo desta função dada por fx igual a x e elevado a x menos e elevado a x. Vamos estudar o domínio, a continuidade, a paridade, as assíntotas, a interseção com os eixos, a monotonia, extremos, concavidades e pontos de inflexão e no final ter uma ideia do gráfico e do contradomínio, ok? Bom, começando pelo domínio desta função, temos condição de domínio a trabalhar, portanto x pertence a R, tal que há alguma condição de domínio, não há denominadores, nem raízes de índice par, nem logaritmos, nem tangentes. Portanto, o domínio é R. Não existe aqui nenhuma condição a trabalhar. Qualquer x terá uma imagem por aplicação naquela função. Portanto, o domínio é R, ok? Vamos ver agora a continuidade. Então, vamos dizer f é contínua em R, porque é a diferença e o produto de funções contínuas, ok? A função x, função polinomial, a função e elevado a x, função exponencial, nós conhecemos-as, sabemos que são contínuas e, portanto, o produto e diferença de funções contínuas continua a ser a função contínua, ok? No seu domínio, que naquele caso era R. Bom, relativamente à paridade, vamos ver então se f de menos x é igual a f de x. Se acontecer isto, será par. Se não acontecer isto, vamos ver se f de menos x será igual a menos f de x. E se acontecer, será ímpar. Se não acontecer, não é par nem ímpar, ok? Bom, então, vou aplicar f de menos x. Fica menos x é elevado a menos x menos é elevado a menos x. Será que é igual a x é elevado a x menos é elevado a x? Será que esta igualdade será verdadeira? Vamos mexer um pouco nisto, a ver se é verdade ou não. O que é que poderíamos fazer aqui? Aplicar aqui o inverso destes exponenciais, não é? Ficava menos x sobre a elevado a x, menos 1 sobre a elevado a x, igual a x, até posso colocar ali o exponencial em evidência, a ver o que é que vai acontecer. Se por acaso as expressões que tivermos aqui não forem de simplificação fácil, nós podemos fazer uma coisa, podemos encontrar um contra-exemplo para esta igualdade, ou seja, se eu encontrar um número de x, um valor para x que faça com que isto seja diferente, está arrumado, não é? Por exemplo, neste caso, o que é que teríamos aqui a fazer? Não há assim grandes coisas a fazer. O que é que posso substituir o x por 2, por exemplo? Para x igual a 2, tenho de ter o cuidado de, se substituísse, por exemplo, por 0, dava aqui menos 1. Exatamente, substituir por 0 dá menos 1 nos dois. Bom, eu tenho que desconfiar, isto não é igual, vou procurar um número que não me dê igual, não é? Basta encontrar um que não dê igual, ou seja, se eu substituir por x igual a 0 e der verdadeiro, isso não prova que é verdade para qualquer x. Mas se eu substituir por um determinado número, por exemplo, menos 2 menos 1 sobre e elevado a 2 será igual a e elevado a 2 sobre 2 menos 1. Se for falso para um número, já podemos dizer que não é sempre verdade, não é? Portanto, aqui vai dar menos 3 sobre e ao quadrado é igual a e ao quadrado. Portanto, falso, falso. Pronto, e podemos concluir logo, f não é par, ok? f não é par. Porque deu falso para 1, basta dar falso para um x, ok? Bom, será que é ímpar? E vamos fazer o mesmo logo aqui desde o início. Reparem, menos x é elevado a menos x menos é elevado a menos x será igual a x é elevado a x menos é elevado a... Não, agora alto lá, que aqui enganei-me, ok? Portanto, será que menos x é elevado a menos x menos é elevado a menos x, que foi o f de menos x que eu apliquei, e agora tenho que colocar um menos atrás, ok? Um menos aqui atrás, e agora escrevo a função, e cuidado que tenho que meter um parênteses, não é? Portanto, vamos ver se menos x é elevado a menos x menos é elevado a menos x será igual a menos x é elevado a x mais é elevado a x. Vamos fazer também para x igual a 2, a ver. X igual a 2 fica menos 2 é elevado a menos 2 menos é elevado a menos 2 é igual a menos 2 vezes é elevado a 2 mais é elevado a 2. Aqui dá menos 3 é elevado a menos 2. Reparem, isto é como se fosse um menos 2y menos y, não é? Igual a menos é elevado a 2. Bom, isto é mentira. Poderiam também fazer a conta até na calculadora. Isto dá falso, não é? Logo, encontramos um valor de x para o qual isto é falso. Logo, podemos concluir que f não é ímpar, ok? Não é ímpar. E, portanto, não é par nem ímpar. Não existe nenhuma simetria nem relativamente ao eixo dos y, nem relativamente à origem, ok? Bom, assíntotas. O domínio é R.
Logo, ela é contínua em R, atenção, não é pelo domínio ser R, é por ela ser contínua em R, as cintas verticais não tem, ok? E vamos dizer, não tem, escrevem tudo, ok? Não tem porque é contínua em R. E agora vamos ver as cintas não verticais. As cintas não verticais, procuramos uma reta do tipo y igual a mx mais b, ok? Em que o m é dado por o limite de f de x sobre x, quando o x tende para mais infinito. Vamos primeiro para mais infinito e depois teremos de fazer também para menos infinito, ok? Ficamos então com o limite de x é elevado a x menos é elevado a x sobre x, quando x tende para mais infinito. Se aplicar aqui limites, isto vai dar mais infinito vezes mais infinito, dá mais infinito menos infinito sobre mais infinito. Ora, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui, talvez, colocar o e elevado a x em evidência, exatamente. Portanto, limite e elevado a x em evidência, podemos colocar aqui, x menos 1 sobre x, quando x tende para mais infinito. O que é que podemos agora fazer? Separar isto em dois limites, limite de e elevado a x vezes limite de x menos 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, quando x tende para mais infinito. Aqui vai dar, vamos ficar com os termos de maior grau, ok? Se aplicar aqui limites da infinito sobre infinito, fico com os termos de maior grau, depois corto o x com o x e dá 1, não é? Então aqui irá ficar mais infinito, porque é elevado a mais infinito dá mais infinito, vezes 1, que dá mais infinito, ok? Ou seja, por aqui não temos assíntota, já nem vale a pena fazer mais nada para mais infinito. Vamos fazer para menos infinito, a ver o que é que dá. Então, limite de f de x sobre x, quando x tende para menos infinito, que fica então limite de x é elevado a x menos é elevado a x sobre x, quando x tende para menos infinito. Se aplicar aqui limites, aqui fica menos infinito vezes 0, dá logo em terminação, ok? Portanto, isto ficará menos infinito vezes 0 menos 0, o e elevado a menos infinito dá 0, ok? Sobre menos infinito, temos logo aqui uma indeterminação. O que é que podemos aqui fazer? Vamos lá analisar isto. Bom, aqui talvez seja vantajoso separar aqui a fração em duas. X é elevado a x 0... ou então fazer o mesmo que fiz em cima, ok? Era igual. Bom, mas aqui até vou fazer de outra maneira, que acho que há pouco não resultava. Vou separar aqui a fração em duas, ok? Portanto, por vezes há mais que uma maneira de chegar ao mesmo sítio, ok? Quando x tende para menos infinito, quando x tende para menos infinito, este x pode simplificar com este, ficamos com o limite de e elevado a x menos o limite de e elevado a x sobre x, quando x tende para menos infinito, quando x tende para menos infinito. Reparem o que é que dá aqui, e elevado a menos infinito menos e elevado a menos infinito sobre menos infinito. E elevado a menos infinito dá 0, menos 0 sobre menos infinito, que dá 0 menos 0, que dá 0, ok? Vamos ao B, temos um declive 0, se existir a cinta será horizontal. O B é o limite de f de x menos mx, ok? Como o m deu 0, quando o x tende para menos infinito, como o m deu 0, ficamos só com o limite de x é elevado a x menos é elevado a x, quando x tende para menos infinito, ok? Bom, isto vai dar aqui menos infinito vezes 0, menos 0. Dá aqui uma indeterminação, ok? Para resolver esta indeterminação, o que é que podemos fazer? Ora, se colocar o e elevado a x em evidência, ficamos com 0, 0 vezes infinito na mesma. Portanto, vou fazer já aqui uma mudança de variável, ok? Uma mudança de variável aqui. Vou dizer que x é igual a menos y. Quando o x tende para menos infinito, o y fica a tender para mais infinito, ok? E também sabemos daqui que fica então x igual a... Pronto, não é preciso mais nada, ok? Pronto, ia resolver aqui em ordem a x, mas podemos ficar com isto já assim, ok? E então ficamos aqui com o seguinte... Limite, vamos fazer a mudança de variável, então, se o x é igual a menos y, posso colocar aqui menos y, vezes e elevado a menos y,
menos e elevado a menos y, ok? Quando o y tende para mais infinito. Agora vou aplicar aqui o inverso do exponencial. Fica então limite de menos y sobre e elevado a y menos limite, faço já a separação aqui dos limites nesta subtração, limite sobre 1 e elevado a y, ok? Quando o y tende para mais infinito, reparem que agora o y já tende para mais infinito, eu fiz a mudança de variável. Este menos pode vir para trás do limite, menos limite, e vou já fazer aqui o limite notável. Temos aqui um limite notável, mas está invertido, não é? Então ficará 1 sobre e elevado a y sobre y. Ok? Esta é uma técnica de inversão, está em explicamate.pt também, estou lá a explicar várias vezes esta técnica, ok? Aqui vou já aplicar limites, ok? Ou então, para já deixo estar assim, vou já fazer, quando tende para mais infinito, 1 sobre e elevado a y. Bom, vamos então aplicar limites, fica menos 1 sobre mais infinito, veio daqui, porque isto é o limite notável, menos 1 sobre e elevado a mais infinito a mais infinito, ou seja, isto vai dar menos 1 sobre mais infinito dá 0, 1 sobre mais infinito dá 0, 0 menos 0 dá 0. Ok? Conclusão, temos aqui uma assínta, o m deu 0, o b deu 0, y igual a 0 é assíntota horizontal quando o x tende para menos infinito. Ok? Quando o x tende para menos infinito, atenção, quando tende para mais infinito não há. Bom, então está estudado quanto às assíntotas, vamos agora ao estudo da interseção com os eixos. Portanto, a interseção com o eixo OX é os zeros da função, não é? Portanto, será qualquer coisa 0. Vamos igualar a 0, f de x igual a 0. Ficará então x e elevado a x menos e elevado a x igual a 0. Posso colocar aqui em evidência o e elevado a x. Fica x menos 1 igual a 0. Lei do anulamento do produto, fica e elevado a x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0, que dará x igual a 1, ok? Aqui dá impossível, o exponencial nunca é negativo nem 0, e portanto dá aqui x igual a 1. Este é um ponto de interseção com o eixo OX, é o zero da função, x igual a 1. Vamos agora intersetar com o eixo OY. Então, procuramos um ponto do tipo 0, qualquer coisa, não é? Para intersetar no eixo do y, já sabemos que o x será 0. Vamos então dizer que o x é 0, a nossa função, e vamos ver o que é que ela nos diz. E elevado a 0 menos e elevado a 0. E elevado a 0 dá 1, 0 vezes 1 menos 1. 0 vezes 1 dá 0, 0 menos 1, que dá menos 1. Ok? Ou seja, interseta o eixo dos y neste ponto, então 0 menos 1. Ok? Vamos já ver no gráfico como é que isso fica. Bom, agora... Peço desculpa. Bom, primeira derivada. F' de x, x é elevado a x menos e elevado a x, derivada. Reparem, temos primeiro aqui uma derivada de uma diferença. Fica x é elevado a x menos e elevado a x, derivada. Cuidado, aqui é uma derivada, ok? Agora tenho aqui um produto, vou aplicar do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, menos a derivada deste exponencial é ele próprio, ok? Está no formulário do exame, esta fórmula, a fórmula do exponencial, quando temos x em expoente. Aqui neste caso fica e elevado a x. A derivada de x dá 1, 1 vezes e elevado a x dá e elevado a x, mais x vezes e elevado a x menos e elevado a x. E elevado a x menos e elevado a x dá 0. Ficamos então com x vezes e elevado a x, ok? Bom, temos a derivada, vamos aos zeros. Zeros da derivada, f' de x igual a 0, ou seja, x vezes e elevado a x igual a 0, ou seja, x igual a 0 ou e elevado a x igual a 0. Isto é impossível e, portanto, temos aqui um zero da derivada. Vamos à tabelazinha, colocamos aqui f', colocamos aqui f. O nosso domínio é r, de menos infinito a mais infinito, já vimos, não é? Portanto, a mais infinito, ok. O que é que vem aqui para o meio? Os zeros da derivada e pontos que não pertencem ao domínio, não existem, portanto, neste caso é só os zeros da derivada. A derivada anula-se aqui, vimos nós agora. É positiva ou negativa, à esquerda e à direita do zero. Portanto, se substituirmos aqui na derivada por um valor à direita do zero, pode ser por 1, por exemplo, vamos obter positivo. A função aqui cresce. Se substituirmos por menos 1, fica menos 1 vezes e elevado a menos 1, dá negativo. E, portanto, aqui decresce, temos aqui um mínimo, ok? Mínimo. Vamos dizer, então, f de 0, que é 0 vezes e elevado a 0 menos e elevado a 0,
que já vimos que dava menos 1, é mínimo, ok? Mínimo, neste caso, é até mínimo absoluto, ok? Bom, monotonia extremos, tá? Vamos à segunda derivada. Então temos que derivar mais uma vez a primeira derivada. Mais uma vez, não, temos que derivar uma vez a primeira derivada, ok? Quanto é que deu a primeira derivada? Vamos aqui atrás ver. Deu x é elevado a x. Vamos derivar então esta uma vez. X é elevado a x derivada. Fica então a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? Que vai dar a derivada de x dá 1, fica e elevado a x, mais x vezes e elevado a x. Podemos colocar aqui o e elevado a x em evidência, fica 1 mais x. Ok, zeros da segunda derivada, f duas linhas de x igual a 0, ou seja, e elevado a x 1 mais x igual a 0. Lei do anulamento do produto, fica e elevado a x igual a 0, ou 1 mais x igual a 0. Isto é impossível aqui, ok? O exponencial não é negativo, e aqui vai dar x igual a menos 1. Muito bem, temos tabelazinha das concavidades, ora, duas derivadas, f duas linhas, f menos infinito a mais infinito, ok? E vamos colocar aqui o zero da derivada, que é o menos 1. Anula-se aqui a segunda derivada, à direita e à esquerda é positiva ou negativa. Vamos substituir aqui na segunda derivada por um valor, por exemplo, à direita do menos 1. Pode ser o 0. Se colocar aqui 0 mais 0 dá 1, dá positivo. Se colocar aqui o menos 2, dá negativo. Tudo isto dá negativo, não é? E, portanto, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima, temos aqui um ponto de inflexão, ok? Bom, vamos terminar o estudo, então. Domínio. O domínio deu R. Deu contínuo em R. Paridade, nem par nem ímpar, ok? Nem uma coisa nem outra. Assíntotas, o que é que temos? Y igual, agora já não me recordo bem, ok? Portanto, vamos lá ver atrás. Acho que deu y igual a 0, assíntota para menos infinito, certo? Assíntotas, y igual a 0, deu aqui assíntota para menos infinito, ok? E é a única que existe. Nem verticais, nem horizontais, nem nada disso. Portanto, y igual a 0 é assíntota horizontal quando o x tende para menos infinito. Interseção com os eixos deu... bom, também já não me lembro. Deu aqui, ok, interseção com os eixos, deu aqui no 1, 0 e no 0 menos 1, ok? 1, 0 e 0 menos 1, 1, 0 e 0 menos 1, 1, 0 e 0 menos 1, 1, 0 e 0 menos 1. Monotonia extremos, ela decresce até 0 e depois cresce. Concavidades e pontos de inflexão, tem a concavidade voltada para baixo até menos 1 e depois está voltada para cima, ok? Salvo erro, deixem-me só confirmar aqui também, para baixo e depois para cima, decresce, cresce, exatamente. Foi isso que nos deu. Vamos agora ter uma ideia então como é que será aqui o gráfico, ok? Temos então o gráfico, reparem, temos o domínio. Ora, o que é que vamos marcar já aqui? Os pontos por onde sabemos que a função passa, ok? Ela passa, então, a interseção com os eixos passa no 1, 0, portanto, passa aqui, vamos dizer que aqui é 1, no 0 menos 1, passa aqui, ok? O que é que sabemos? Ora, temos uma assíntota, y igual a 0 para menos infinito. Como ela é decrescente, reparem agora nisto, como ela é sempre decrescente de menos infinito a 0, e como o y é assíntota, ela terá que ser assim, ok? E vai ter aqui um mínimo, nós vimos o mínimo, o f de 0 deu menos 1, temos lá isso feito atrás, ok? Portanto, concluímos que a função terá de ser assim, ok? Vai ter aqui depois um mínimo, depois agora já cresce, a seguir ao x igual a 0 já cresce, ok? Vai crescer, vai ter que passar aqui, ela é sempre crescente, e reparem nas concavidades, também verifica, aqui em x igual a menos 1, neste menos 1 está a mudar de concavidade, ok? Tinha a concavidade voltada para baixo e aqui ficou com a concavidade voltada para cima. Não temos assíntotas aqui nada, ela é sempre crescente e, portanto, vamos dizer que ela tem este comportamento aqui, assim, ok? Vai lá para cima, não tem assíntotas aqui para mais infinito, ok? Portanto, temos este esboço gráfico. Qual é o contradomínio? Olhando aqui para este esboço, é de menos 1, fechado, porque o menos 1 também aqui no eixo do y pertence, não é? Está cá, a função toma este valor, de menos 1 a mais infinito. Ok? É o contradomínio.